E aí, já parou para pensar como um estado inteiro consegue planejar o futuro ouvindo milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo? Parece uma missão impossível, né? Pois hoje a gente vai mergulhar na história de como Mato Grosso do Sul transformou exatamente esse desafio numa estratégia super inovadora. É uma jornada que mistura tecnologia, muito diálogo e principalmente a tentativa de colocar em prática aquela ideia de um estado próspero, verde, digital e inclusivo. Um estado que quer crescer, mas sem deixar ninguém para trás. Então, a pergunta que está na tela é o grande X da questão para qualquer governo democrático, certo? Como é que se ouve tanta gente com opiniões tão diferentes para construir um plano para o futuro? Bom, Mato Grosso do Sul decidiu encarar esse desafio de peito aberto, usando uma estratégia que combinou o tradicional e o digital de um jeito, olha, muito inteligente. Para a gente entender direitinho como eles fizeram isso, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de plano para o futuro. Depois, vamos conhecer as 3 maneiras de participar que eles criaram, que vai desde conversas com especialistas até encontros nas cidades e uma plataforma online. E aí, no final, a gente junta todas as peças para ver o que esses dados todos revelam sobre o que a população realmente quer. Vamos lá? Vamos começar pelo básico, então. O coração de toda essa movimentação é o Plano Plurianual, o famoso PPA. Pensa nele como se fosse um mapa estratégico que vai guiar todas as grandes ações e investimentos do Estado pelos próximos 4 anos, agora de 2024 até 2027. É ele que diz onde o dinheiro vai ser aplicado. Só que a ideia aqui era ir muito além de um documento técnico, daqueles que ficam na gaveta, sabe? O grande objetivo era criar um plano vivo, que realmente espelhasse o que as pessoas precisam no dia a dia. A meta era construir políticas públicas mais eficientes, mais inclusivas e, claro, dar ao cidadão o poder de acompanhar e fiscalizar o que está sendo feito. E como colocar isso em prática? Bom, a resposta foi uma estratégia com 3 frentes diferentes, bem integrada. Em vez de apostar numa única abordagem, eles criaram 3 canais distintos para garantir que todo tipo de voz fosse ouvida, desde a do especialista até a do cidadão comum, lá na ponta. Esse slide aqui resume a genialidade da coisa toda. Olha só, eles conversaram com 49 especialistas para ter profundidade técnica, ao mesmo tempo foram para a rua e reuniram quase 1.000 pessoas em encontros regionais para sentir o pulso de cada lugar. E para quem não podia estar lá, a plataforma digital atraiu quase 1.500 participantes ativos. São 3 métodos diferentes com um único objetivo: ouvir de verdade. A primeira via foi a do conhecimento técnico, no debate qualificado. A ideia foi bem direta. Vamos conversar com quem já entende muito de certos assuntos, que são os conselhos estaduais. Foi uma forma de captar propostas mais detalhadas, mais estruturadas, que vêm direto da sociedade civil, que já é organizada. 15 conselhos. Esse número é importante. Foram 15 conselhos estaduais diferentes que participaram da conversa. Isso significa que a discussão foi muito mais rica, porque trouxe a experiência e o conhecimento acumulado de especialistas de diversas áreas, gente que vive aqueles temas no dia a dia. E dá uma olhada na variedade de temas que entraram na roda: direitos humanos, meio ambiente, pautas indígenas, políticas para mulheres, para os jovens, ou seja, um panorama super completo das questões mais importantes da sociedade. Isso garantiu que o plano já nascesse com uma visão bem plural. Ok, depois de ouvir os especialistas, era hora de ir para a segunda via, o contato direto, o olho no olho. Vamos ver como essa conversa saiu dos gabinetes e foi para perto das pessoas em todas as regiões do estado. A palavra de ordem aqui era uma só: proximidade. Essa linha do tempo mostra bem a maratona que foi essa etapa. Foram 7 encontros em diferentes cidades polo, e tudo isso em menos de um mês. A escolha desses lugares foi super estratégica para garantir que os moradores de todos os 79 municípios do estado tivessem a chance de participar pessoalmente. E o resultado dessa mobilização foi incrível. 975 pessoas participaram. E não era um público homogêneo, não. Tinha de tudo: servidores públicos, vereadores, líderes de associações, estudantes e cidadãos interessados. Todo mundo sentado junto para debater o futuro de suas cidades. Mas e quem não conseguiu ir aos encontros? Para incluir essa galera e alcançar um número ainda maior de cidadãos, a terceira via foi fundamental: a tecnologia. A plataforma Você Participa foi a porta de entrada digital para essa grande conversa.
E os números aqui contam uma história muito poderosa de engajamento. Olha só, foram mais de 2.100 cadastros, que resultaram em 1.450 pessoas realmente ativas na plataforma. Gente que não só propôs ideias, mas também deu mais de 5.500 votos. Isso mostra que as pessoas não entraram só para olhar, não. Elas se envolveram de verdade. E de onde veio toda essa participação online? Esse gráfico é bem revelador. É natural que as cidades maiores, como Campo Grande e Dourados, se destaquem. Mas o que mais chama atenção é aquela fatia de demais municípios. Isso mostra que a plataforma conseguiu furar a bolha e chegar em gente de cidades menores, por todo o estado. Uma verdadeira capilaridade digital. E quais foram os temas que mais bombaram para quem participou online? Esse gráfico aqui mostra as prioridades de forma bem clara. Infraestrutura, tipo estradas e obras, apareceu em primeiro lugar. Logo em seguida vem segurança pública e cidadania. É um retrato bem fiel das preocupações do dia a dia da população. Então tá, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? O que a combinação desses 3 canais de participação ensina pra gente sobre as prioridades do Mato Grosso do Sul? O que fica claríssimo é como as diferentes formas de participação se completaram. Pensa assim. Os encontros presenciais trouxeram a profundidade do debate, com propostas mais elaboradas, mais discutidas. Já a plataforma digital trouxe a escala, o volume, a voz de milhares de indivíduos. Uma metodologia não anula a outra. Pelo contrário, juntas elas pintaram um quadro muito mais rico e preciso da realidade. Então, se a gente tivesse que resumir as principais diretrizes que vieram da população, seriam estas 3 aqui. Primeiro, melhorias em infraestrutura, principalmente em rodovias. Segundo, mais investimento em segurança pública, com foco em tecnologia e presença policial. E terceiro, cidadania, com o pedido muito claro por mais tecnologia nas escolas. Isso não é só uma lista de desejos, são ordens de prioridade dadas pelos cidadãos. E aqui tem um ponto metodológico que é a chave. O processo não foi uma caixa de sugestões totalmente aberta. A própria plataforma foi desenhada para guiar os participantes dentro de áreas que já eram estratégicas para o governo. O objetivo era garantir que as propostas fossem não apenas populares, mas também estruturadas e alinhadas com aquilo que era possível executar. Certo. E o que acontece agora com essa montanha de ideias? Elas entram num processo de filtragem. As propostas passam por uma análise técnica de viabilidade e as que são aprovadas seguem para as secretarias do governo. A missão? Transformar essas ideias em ações concretas ao longo dos próximos 4 anos. O processo de ouvir a população foi, sem dúvida, um sucesso. Mas ele nos deixa com a pergunta mais crucial de todas, que está aí na tela. Com milhares de propostas na mão, como transformá-las em ação de verdade? O grande desafio que vai definir o sucesso de todo esse esforço começa agora: a execução. Afinal, um Estado que ouve precisa ser, acima de tudo, um Estado que age.